paz do Senhor, professores, aqui é Grace, eu estou na coordenação do Departamento Infantil e é um prazer estar aqui com vocês para ajudar, dar ideias, e hoje eu vou estar dando ideia da aula 3, que tem como título 3 em 1, e vou estar ministrando então no módulo 6, tá? Aproveito essa oportunidade para a gente agradecer a todos vocês, né? Cremos que Deus tem nos capacitado a estarmos aqui para trazer ideias e tem edificado o ministério de vocês. Agradeço também a tantos professores que têm vindo aqui, né, têm servido aqui no Qualifica, ministrando. Sempre é um desafio, e agradecer também a todas as pessoas que estão envolvidas. A gente tem muitas pessoas nos bastidores, gravando, nos ajudando nas gravações, ajudando também nas edições, então muito obrigada, porque esse trabalho é feito por várias mãos. E vamos lá então para a nossa aula 3 do módulo 6. Aqui a gente tem então a nossa declaração e temos também o nosso para memorizar, tá? Mas às vezes a gente pensa, queridos, que falar sobre a Trindade, porque 3 em 1, né, nós vamos falar agora sobre a Trindade. O nosso foco nessa aula é falar sobre relacionamento, né, a importância da criança se relacionar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muitas vezes, por ser um tema complexo, né, eu pensei como se fosse um quebra-cabeça, não é? Quando a gente vê, olhem aqui o quebra-cabeça, as peças de um quebra-cabeça. Quando a gente vê essas peças todas aqui soltas assim na mesa, a gente pensa assim no grande desafio de montar esse quebra-cabeça. Mas quando eu vou separando as pecinhas, eu vou começando a montar o meu quebra-cabeça, eu começo a ver, queridos, o resultado. E daí eu começo cada vez mais me apaixonar pelo meu trabalho e fico entusiasmada, querendo mais, até que eu conclua aquela imagem, né, aquela expectativa. Eu vou criando expectativas e que eu conclua aquela imagem, né, sugerida do quebra-cabeça. Assim, eu penso que às vezes a gente pensa que as coisas de Deus são complexas. Ah, mas eu vou explicar a Trindade para a criança, como é que ela vai entender? A gente pode levar esse exemplo para ela. Crianças, parece como esse quebra-cabeça pode ser difícil, mas quanto mais eu vou conhecendo de Deus, quanto mais eu conheço as coisas de Deus, mais são me reveladas as coisas difíceis vão ficando fáceis e eu vou ficando cada vez mais apaixonada por Jesus. Olha que coisa linda. Então fale isso para a criança. Parece um termo complexo, mas não é objetivo a gente ensinar teologia complexa para a criança. Não, é nós falarmos sobre o relacionamento que eles devem ter e conhecer esse Deus que é tão maravilhoso. Então nós vamos falar da Trindade. Talvez você vai pensar assim, mas essa palavra tem na Bíblia? Ela não encontra, você não encontra na Bíblia a palavra Trindade. Porém, a revelação do Deus único em 3 pessoas, ela em toda a narrativa da Bíblia você encontra. Desde o início, lá em Gênesis, como em vários outros momentos na Bíblia você encontra. Então, eu trouxe aqui 3 momentos e o material escrito vai trazer para vocês desses 3 momentos, que é na criação, no batismo e na grande comissão. Então, professor, é um só Deus, uma equipe perfeita. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão a nosso favor para buscar esse relacionamento conosco, né? E nós vamos falar mais um pouquinho no decorrer da aula sobre a Trindade. Professores, eu sugiro, como uma dinâmica para a gente iniciar a aula, um caça-tesouro. Criança adora caça-tesouro. Então você, já antes do início da aula, porque o professor chega cedo, né, para preparar o material, então você vai pegar e cortar, escrever, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você vai pegar e esconder, né, na sala de aula, né, em pontos ali embaixo da mesa, embaixo da cadeira, e alguns pontos vai esconder esses 3 retângulos idênticos, né? Façam isso idênticos, porque nós vamos falar que são um único Deus. Então façam retângulos idênticos e espalhe pela sala,
né? E diga para eles que, olha, nós temos 3 retângulos que estão escondidos pela sala. E eles vão nos trazer o grande tesouro dessa noite, é um mistério que nós vamos descobrir juntos. E quando você encontrar esses retângulos, você então vai formar, olhem aqui, você vai formar um triângulo. E é a analogia que hoje nós vamos usar, né, do triângulo. É uma única forma geométrica com 3 lados iguais. E daí nós vamos representar, são um único Deus que estão à nossa disposição. O Deus Pai, um Deus de amor, que nos amou, que enviou o seu Filho amado para trazer a comunhão e deixou o Espírito Santo, né? Que é aquele relacionamento que está sempre à nossa disposição, nos consolando, o nosso amigo. Professora, a gente pede um cuidado redobrado com as analogias. Então, nessa aula, a gente está dando como sugestão para vocês fazerem uma comparação com o triângulo, né? Ou também pode falar da família. Por exemplo, uma mulher, ela pode ser filha, irmã, prima ao mesmo tempo, assim como o nosso Deus. Ele pode ser Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Então, evite usar analogias simples, como o ovo, né? Como uma corda de 3 dobras. Então, não use esses tipos de analogia. Usam as que a gente está recomendando nessa aula, tá certo, querido? Então, mas qual é o caminho da nossa aula? A nossa aula tem um caminho. Eu dei uma introdução um pouquinho, né, sobre o recurso, sobre um pouquinho sobre, né, o cuidado que a gente tem que ter com analogias, mas eu quero falar para vocês que a nossa aula começa lá no momento da chegada, nas boas-vindas. Então, esteja alegre. O dia foi mal, Grace, mas esteja alegre para receber as suas crianças, chame-as pelo nome, abrace a sua criança. Tem uma criança diferente, se apresente a ela, pergunte o nome dela, apresente aos demais, faça um momento de oração, inclua as crianças, envolva eles ali, né? Faça um momento do louvor. E se peço para vocês retornarem lá na aula da Cálita, na aula 2, ela sugere ali um louvor que tem tudo a ver com o nosso versículo, é um louvor lindo, é pura palavra, então louve este louvor novamente, faça o momento da oferta e depois você vai entrar no período da ministração. Nesse momento é um momento onde você vai fazer ali a dinâmica que eu falei para vocês, pedir para eles, né, procurarem os retângulos, formar o triângulo e iniciar então a ministração, tá, querido professor? E o para memorizar. O que a gente pede? A criança que está ali com você, se ela veio em todas as aulas, você já está na 3ª aula. Então, ele já sabe o versículo decor, né? Já está memorizado. Então, você vai pedir para que ele, né, repita quantas vezes for necessário ali, porque é importante que ele faça essa memorização. Porque além de ter a palavra de Deus memorizada e guardada no coração, ali também traz é a grande comissão, né? Então ali traz a nossa missão enquanto discípulos de Jesus. E peço para vocês, ler na Bíblia. Primeiro, leia na Bíblia. Talvez seja a única vez naquele dia que a criança abriu a Bíblia. Talvez ela não lê em casa. Como é bom a gente estimular, aproveite, estimule a criança a ter a sua Bíblia, né? A Bíblia, aquela mesmo com letrinhas, né? Não a Bíblia infantil, com desenho, já estimule as crianças a trazer a Bíblia mesmo, folhear, né? Para eles procurarem, eles gostam, os maiores mais ainda, né? Então é importante que você, professor, estimule isso, né? A leitura da Bíblia. Eu sei que a gente gosta de recursos, né? Mas quando você for ler o versículo, não leia no recurso que você fez daquela Bíblia linda de EVA que você tem. Leia na Bíblia. Não leia também no celular. Leia na Bíblia de papel. É importante que o crente ande com a sua Bíblia, né, embaixo do braço, venha à igreja e mais do que isso, também leia na sua casa, né? Para a memorização do versículo, professor, eu também trago para vocês como ideia a caixa surpresa, onde você pode pegar aqui, né, um desafio para ele falar o versículo memorizado, por exemplo, com os olhos fechados.
Então, ele tem que falar o versículo memorizado, né, com os olhos fechados. E assim você vai tirando da caixa desafios e vai pedindo para a turma repetir o versículo memorizado, tá? Aqui também nesse slide, vou pedir para o Matheus mostrar o slide para mim. Aqui a gente traz para vocês algumas adaptações que você pode fazer por faixa etária. Esse material eu vou deixar disponível para vocês também. Mas, por exemplo, como que você vai falar da Trindade para uma criança de 2 a 3 anos, por exemplo, no maternal? A gente sabe que algumas congregações já têm, aqui na sede a gente tem. Quando eu for falar para uma criança de 2 a 3 anos, eles não vão entender Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? Mas eu vou mostrar para ele o foco emocional da criança é como afeto, como abraço, né? Então eu vou falar, Papai do Céu me ama, Jesus é meu amigo, eu vou fazer várias repetições de gestos. Quando a criança, lá na idade pré-escolar, né, eu vou mostrar o desenho do triângulo, mas eu também posso falar, né, sobre união, sobre, né, a importância como uma família. E nos maiores, dos primários, eu já posso usar uma narrativa mais investigativa, o caça-tesouro, né, buscar fatos mais lógicos para que eles possam ter compreensão do tema que você está trabalhando, tá? Então aqui, ó, para os menores, ó, fale de Deus como um pai que fez o mundo, fale de Jesus como o melhor amigo que podemos abraçar, né? Dos maiores, você vai usar a analogia que a gente apresentou, e para os maiores de 7 a 9 anos, você pode usar então a Bíblia como caça-tesouro, dar um versículo para eles e procurar naquele versículo onde você encontra o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, tá? E o que é a Trindade? A Trindade, então, é que é um Deus só. Você vai explicar para eles o que é a Trindade, né? O Pai, aquele que amou o mundo todo, né? E enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Olhem aqui, esses símbolos, né? Que representam, né? Que pode representar. E a pombinha, né? Que representa o Espírito Santo. Qual foi desse momento? Crianças, onde a gente pôde ver, né, a presença de Deus, a presença do Filho e do Espírito Santo. A gente pode lembrar, né, o grande evento do batismo de Jesus. Ali estava Jesus sendo batizado, uma voz do céu veio e disse: "Esse é o meu filho amado, a quem me comprazo." E uma pombinha do céu representando o Espírito Santo pousou ali. Então, é um momento onde a gente consegue, né, identificar, né, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas será que antes mesmo, né, já tinha, lá na criação, será que, lá em Gênesis, será que só foi nesse momento que o Espírito Santo apareceu na história? Não. Lá na criação, lá em Gênesis 1:26, fala isso para a criança, peça para ele abrir. Lá está escrito no plural: façamos o homem à nossa imagem. Significa que Deus não era somente o Deus Pai, não, ele estava com Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Vejam também que o Espírito Santo, ele não aparece só lá na ascensão, quando Jesus ressuscita e volta aos céus e diz: "Eu vou deixar o Filho, o Espírito Santo, o conselheiro com vocês." Não, ele já estava na criação, em várias narrativas da Bíblia. Este conteúdo, professor, é para você estudar, para você ler, buscar a ele, porque é muito mais importante de nós explicarmos teologia é nós vivermos a Trindade todos os dias. Ele está à nossa disposição. Um Deus que ama, um Deus que busca, né, essa comunhão, né, que nos resgata do pecado e traz de novo, né, a vida, o direito de morar ao céu, e o Espírito Santo que está todos os dias ao nosso lado, né, ao nosso dispor, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, que as crianças possam viver isso também na sua vida e também sentir essa presença, né, e querer buscar também, né, conhecer mais de Jesus. E o mais importante, como eu tenho falado, como eu já falei para vocês, é a gente ter como alicerce a nossa casa.
A nossa casa, ela tem que estar alicerçada na Trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mostre para as crianças que nós só estamos em pé porque existe uma rocha onde nós estamos firmada, que é o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o maior tesouro que nós podemos ter. E querido professor, a sua aula não termina quando dá o horário ali e você despede as crianças. A sua aula tem que continuar na semana com os pais. Por isso, nós incentivamos você a apresentar para os pais da sua congregação o podcast Semeando nas Famílias e o desafio da semana. E ele está muito lindo, o desafio da semana. Ele traz novamente a analogia da Trindade. E aqui, eu trouxe para vocês mais uma ideia simples, onde você pode entregar para sua criança 3 palitinhos. Olha, 3 palitinhos de picolé, você pode entregar para sua criança, para ele levar para casa, ou mostrar para o pai, né? E o pai fazer lá na casa. Olha, esses 3 retângulozinhos representando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e eles juntos, né? Eles formam a Trindade, um Deus único, assim como a forma geométrica do triângulo é uma só, mas com 3 lados iguais. E com os maiores, a gente vai sugerir que ele abra a Bíblia em Mateus 3, 16, 17, e ali ele vai pegar o lápis e vai identificar na Bíblia aonde que aparece o Deus Pai. Em que momento aparece o Filho e em que momento aparece o Espírito Santo. É como se fosse detetives, né? Você já leu isso lá na sala com eles e você vai sugerir que o pai também faça essa leitura em casa. Então, a semeadura não acontece só na sua sala de aula, ela acontece também lá em casa, nas famílias. Que Deus possa abençoar vocês e o ministério de vocês, que nós tenhamos uma aula abençoada e muitos frutos testemunhados. Em nome de Jesus, tchau!